Olá, o meu nome é Miriam e eu sou artesã intuitiva. Criei uma página de artesanato em 2017 e o intuito dessa página inicialmente era simplesmente eu ocupar-me, eu criar e até em contexto meditativo eu conseguir desligar daquilo que se passa no mundo, daquilo que se passa lá fora. E como eu tenho uma mente muito ativa e está sempre a pensar, encontrei ali no artesanato uma ferramenta muito boa para conseguir desligar e para conseguir estar só comigo, sem pensar no que é que vou fazer para o jantar, sem pensar o que é que aconteceu na semana passada, sem pensar como é que vai ser na semana a seguir. E foi muito bom ter criado esta página e ter descoberto esta ferramenta de meditação ativa. A Oficina de Sonhos, porque o nome inicial é Oficina de Sonhos, nasceu depois de eu ter tido uma situação pessoal na minha vida em que agarrei em algumas ferramentas, neste caso o artesanato, para me ocupar, para sair daquele estado de não ter nada para fazer ou de, no fundo, para não cair naquilo que muitas pessoas talvez possam chamar de depressão, vá. E então quando ela nasceu, quando eu comecei a perceber que tinha uma ferramenta para cuidar da minha sanidade mental, ela foi crescendo. Eu quando criei a página inicialmente era numa postura mais de partilha. Eu queria partilhar aquilo que eu estava a descobrir que tinha jeito para fazer, aquilo que eu estava a descobrir que me trazia paz, que me trazia satisfação, que me trazia felicidade. Em muitos momentos eu criava, se estivesse um dia de sol eu pensava assim, olha, hoje vou criar. Se estivesse um dia de chuva eu pensava assim, olha, hoje vou criar. Se estivesse triste pensava, olha, hoje vou criar. Então comecei a descobrir este contexto terapêutico que vem do criar, não é? E do que é que isto significa, criar. Nós somos responsáveis pela nossa vida, somos nós que criamos a nossa vida, somos nós que de alguma forma somos responsáveis pela criação do que é a nossa vida. Até para sairmos daquele registro de culpar o outro por aquilo que nos acontece, não é? Ou por o que não nos acontece, que também fazemos isso várias vezes. E então foi por aqui que eu comecei a descobrir que o próprio ato de criar tinha muito mais do que só meditar ou só desligar a cabeça. Tinha este contexto terapêutico também nesta vertente de construção do que é a minha vida, do que é a tua vida, do que é a vida. Inicialmente, quando eu publiquei as primeiras peças, que eu já vos vou dizer o que é que são, quando publiquei as primeiras peças, só queria mesmo partilhar, mostrar como de uma situação menos positiva ou de uma situação talvez catastrófica ou de uma situação em que muita gente se calhar seria levada a ir por outros caminhos, às vezes descobrimos que temos jeito para fazer coisas, não é? E eu tinha muito esta dificuldade de aceitar e de entender e de acreditar que eu tinha jeito para fazer coisas. Então vamos lá, descobri que tinha jeito para fazer coisas a partir do momento em que publico as coisas que faço e tenho um retorno e um feedback muito interessante. E desse feedback comecei a perceber que havia um potencial de negócio por trás daquele simples ato de criar. E pronto, e foi assim que nasceu a Oficina de Sonhos. Andei às voltas com o nome, lembro-me perfeitamente. Ateliê, sei lá, eu dei voltas e voltas, o quê, não é? E fui buscar a oficina, porque o que é que nós fazemos nas oficinas? Pelo menos nas oficinas de carros, por exemplo, e de veículos. Nós consertamos, nós arranjamos, nós cuidamos, nós retificamos, nós reposicionamos, nós transformamos. E então, os sonhos, o que eu queria fazer aos sonhos, não é? Estes sonhos, era cuidar deles, era dar-lhes corpo, dar forma. E foi muito interessante fazer todo este jogo, toda esta construção à volta do trabalho que eu estava ali a construir. E é quando, desta procura do nome da página, encontro então a Oficina de Sonhos, achei que encaixava bem. Entretanto, este ano, dadas as circunstâncias, senti necessidade de transformar o trabalho. E esta também é outra mania que eu tenho, que é andar sempre às voltas com o que é que eu vou inventar agora. E foi, decidi alterar o nome da página para Guardiã de Sonhos, ok? Jamais num contexto de não ver que é preciso curar ou que não é preciso retificar. Não, os sonhos só precisam de ser guardados
guardados ou protegidos numa vertente de poderem crescer e de poderem acontecer, sabem? Quase como se fosse ali o guarda-costas. A gente vai ali para auxiliar as pessoas a concretizarem os seus sonhos, a concretizarem aquilo que é a sua vida. Caça-sonhos é o que eu faço. Caçador de sonhos, caça-sonhos, porque foi o que eu aprendi a fazer no final de 2016, ali muito, eu não sei se foi em agosto, se foi em setembro, não tenho a certeza. Fui a um workshop e aprendi a fazer caça-sonhos, porque eu estava naquela altura, o que é que eu vou aprender agora? E foi aquilo, foi o que surgiu e foi o que foi. Aprendi, fiz um workshop incrível com uma mulher incrível, com uma energia incrível, a mim e a quem estava naquele workshop, abriu assim portas a este lado mais artesão, mais criativo, e comprei uma data de material na altura, guardei tudo. Depois, em novembro desse mesmo ano, ou seja, depois desse workshop, tive então um acidente que transformou a minha vida, não é? E durante a recuperação pós-acidente é que eu vou buscar esse material todo para me ocupar, para me transformar, para me cuidar, para me descobrir, para me expandir interiormente e depois vim a descobrir que exteriormente também. E foi assim que nasceu a Oficina de Sonhos. Quero acreditar que o meu trabalho num contexto de artesanato e num contexto criativo, neste contexto mais dinâmico, é um trabalho terapêutico também. Não consigo dissociar as duas coisas porque não me faz sentido. E fui descobrindo com os tempos, não é? Tinha uma encomenda e à medida que ia criando, vinham cores, vinham pormenores, vinham sensações, chorava, ria, fazia imensos nós, cada vez que puxava uma linha vinha 30 nós, tinha que parar, demorava. Cheguei a fazer caça-sonhos deste tamanho e demorar 3 horas, cheguei a fazer caça-sonhos de 85 cm de diâmetro e ser assim uma coisa de meia hora. E isto diz muito sobre para quem nós estamos a criar, diz muito sobre a vida da pessoa, diz muito sobre o que é que nós estamos ali a potenciar. E então comecei a descobrir isto e a pensar, uau, que interessante, eu quando estou a criar estou conectada com a energia daquela pessoa, estou conectada com a vida daquela pessoa, portanto é um processo de auxílio, de certa forma, não é? Ajudar a desenliar os nós da vida da pessoa, os nós mentais, os nós de alguma situação mais específica, mais concreta. E foi uma descoberta muito engraçada, eu pelo menos sentia cada vez mais este aumento, esta percepção do uau, isto não é só tecer uma teia e pendurar cenas e coisas, não, há aqui mais qualquer coisa. E ainda vem a certeza de que realmente é mais qualquer coisa quando tu entregas uma peça e tens aquele feedback. Miriam, como é que tu sabes que esta é a minha cor preferida? Ou, uau, isto é mesmo as cores que não sei quê, ou algum pormenor, como é que tu sabes que eu adoro caracóis, ou como é que sabes que eu adoro não sei quê. Na verdade eu não sei, não sou eu que sei. E é aqui que entra esta temática mais lá, mais espiritual, mais energética, mais não visível, que nos ensina e que nos mostra por A mais B que nós estamos todos ligados, se estivermos em conexão com o nosso coração e com a nossa verdade e quando estamos a fazer aquilo que realmente nos nutre, não é? E fui tendo a certeza que era um caminho viável e que era por ali, muito por ali, que eu ia chegar e ia fazer a diferença de alguma forma na vida de alguém. Mas não faço só caça-sonhos, não é? Entretanto, eu gosto de explorar e também faço alguns fios, algumas outras peças com os cristais, porque também são aquela conexão com a terra, trazem-me enraizamento, não é? E então eu fui fazendo esta desconstrução também do que é este enraizamento e como é que é o meu enraizamento e como é que ele funciona comigo. Porque às vezes frustrava-me eu estar em tentativas meditativas, não é? Sentar, fechar os olhos e tentar não pensar em nada. Só que eu pensava em tudo. E isso trazia muita frustração, sabem? Era complicado. Sentia-me um bocadinho despertencente, eu acho que isto nem existe, esta palavra, não é? Então andei às voltas com este sentido de pertença. Como é que eu vou sentir pertencente a alguma coisa? Como é que eu vou pertencer a alguma coisa que eu não me sinto apoiada ou sustentada? E foi então um trabalho pessoal, não é? Porque isto começa tudo com este trabalho pessoal, com esta autoconsciência, autocura, autoamor, autocuidado. Começou tudo de dentro para fora. Eu costumo dizer que o meu trabalho nesta página e neste contexto começou todo dentro para fora. E eu quero acreditar que o trabalho que eu faço depois para fora
também atua na vida da pessoa de dentro para fora. Não é? E então eu costumo criar a peça e entregar uma mensagem personalizada, uma mensagem que eu canalizo, que eu recebo, que eu, enfim, como vocês quiserem chamar, como vocês quiserem imaginar. Ai, mas vem de onde? Também não sei. Mas acabam por vir palavras que se transformam em frases, que se transformam em mensagem. Eu faço questão de escrever e de entregar às pessoas para elas receberem mais esse miminho, não é? Mais esse apoio, mais esse colo. E muitas delas acabam por dar este mesmo feedback do sentido de pertença. Quase que, tu viste-me, tu consegues ver-me. Eu, é verdade, mesmo sem nunca te ter visto na vida, eu consigo ver-te. E é um trabalho totalmente feito à distância, totalmente feito fora não é preciso eu ver nem conhecer a pessoa, nem a pessoa para que... Imagina, tu podes-me encomendar, não é? Uma peça decorativa, meramente decorativa, eu não vou conseguir só decorar a casa, eu vou ter que ir buscar mais qualquer coisa que vá trazer esta particularidade à peça, que ela vai ser tua, não é? É tua, não é só uma peça, ela é tua. E daqui também nasce a peça para o espaço, não é? O espaço também tem energia, o local de trabalho, o quarto, a sala, o carro, às vezes também gostam para o carro, tudo tem energia própria. E eu acabo por receber essas mensagens e essa energia para tudo, não só para pessoas, não é? E os cristais fazem parte da minha vida, porque os cristais são o esqueleto da Terra, não é? Eles vêm da Terra, eles vêm dentro das pedras, formam-se. É quase, eu vejo os cristais quase como os nossos ossos, não é? Se nós não tivéssemos ossos, éramos seres meio estranhos, sem estrutura. E então eu vejo muito os cristais como esta estrutura. E eles acabam por nos trazer essa conexão com a Terra, com a energia da Terra, já que eu trabalho tão facilmente com o ar, com tudo o que vem por antena, não é? Que a gente não vê, mas que vai recebendo, como as formiguinhas fazem, como uma data de seres faz. Aqui nos cristais há mais este enraizamento de terra, porque há pessoas que precisam e que sentem mais afinidade com esse tipo de enraizamento. Então eu não posso simplesmente, não me faz sentido o enraizamento da terra, então eu vou andar a voar e com as folhas e não sei o quê. Não, também há esse lado da terra. E cada cristal foi criado, nasceu, não é? Foi criado, nasceu, construiu-se, edificou-se, transformou-se num lugar, portanto tem uma energia específica. Existem imensos cristais, eu não conheço todos, não tem sido esse o meu trabalho, ainda, pelo menos não tenho sentido esse apelo e esse chamado para estudar cristais e para me conectar mesmo a fundo com eles, mas gosto de trabalhar com alguns com que me identifico mais e gosto de ir descobrindo outros, que às vezes descubro sozinho, outras vezes por intermédio de terceiros, e acabo por trazer isso também uso nas peças de caça-sonhos, ajudam-me a sintonizar algumas frequências energéticas, e quando eu falo em frequências energéticas ou vibração, podemos usar o exemplo das estações de rádio, não é? Eu quero ouvir a música que está naquela rádio X e se sintonizar na rádio Y eu não vou conseguir ouvir aquela música que eu queria, porque estou a sintonizar outra frequência. E é isto que acontece quando nós trabalhamos com energia. Nós estamos a sintonizar-nos com frequências que estão disponíveis e os cristais também nos auxiliam nessa conexão. Claro que isto é um trabalho minucioso, é um trabalho que precisa de várias partes, não são só os cristais que fazem o trabalho. Tem que haver abertura da pessoa, tem que haver uma espécie de coletividade entre outras ferramentas ou outras coisas para haver efetivamente um trabalho terapêutico. Eu trouxe por acaso este fio e dentro tem aqui umas pontinhas de quartzo, tem um pouquinho de alfazema e isto faz-me lembrar que eu também gosto de usar ervas no meu trabalho, flores, ervas. De preferência aquelas que quando secam preservam ou o cheiro, o aroma, neste caso o alecrim, a alfazema, ou aquelas flores que quando secam preservam a sua cor, a sua beleza. Existem as perpétuas roxas, existem aquelas flores mesmo secas, que depois de secas continuam bonitas. E eu gosto também de trazer esses elementos para as peças que crio, esta conexão com a terra, lá está, com a terra, com a beleza, com a energia do florescer. No inverno é quando eu acabo por colher mais materiais didáticos, não é? Eu gosto de apanhar
paus na natureza e depois moldá-los naquela forma mais circular, ou não, ou noutras formas, mas eu gosto de trabalhar com a forma circular, que nos traz esta noção do todo, não é? Que está tudo ligado. E ainda não vos expliquei o que é um caça-sonhos. Existem algumas teorias e algumas histórias. No fundo, um caça-sonhos é uma peça, um utensílio, uma forma de canalizar energia para aqui e para agora. Toda aquela teia que é tecida dentro do círculo tem muito esta vertente, exatamente como uma teia de aranha, de filtrar, não é? É quase como o lixo passa e fica filtrado pela teia, ou seja, só passa para lá o que não é lixo. E então, a nível energético, vejo muito como uma teia de aranha, como se o lixo fosse ficando preso e só vai passando aquilo que realmente nós precisamos, ou aquilo que realmente é como se fosse um trabalho de reciclagem, sei lá, assim, uma transformação da nossa vida, ou da vida para quem vai a peça. E depois ele atua à noite, ou seja, é de noite que há este trabalho de filtração, é de noite que há este trabalho, daí o caça-sonhos, porque regra geral nós sonhamos quando vamos dormir e regra geral nós vamos dormir à noite, não é imperativo para toda a gente, mas regra geral é o que acontece. Então é mais ou menos nesse momento em que nós não estamos tão conscientes, ou na verdade não estamos mesmo conscientes, que ele vai atuar, que ele vai agir, que ele vai fazer o seu trabalho. E depois usamos a energia do sol para limpar a teia. Então, não há uma obrigação. Imagina, todos os dias ele tem que apanhar sol, todos os dias ele tem que ser limpo. Não, tu própria vais sentir quando é que ele precisa dessa limpeza. Quando olhas para ele e pensas assim, se calhar precisas de um bocadinho de sol e vais pôr num lugar da casa onde ele apanha sol. É porque ele precisa de sol. Não tens que escrever num sítio dia tal, ele precisa de sol às horas tais e durante X tempo. Às vezes a gente até se esquece depois dele lá no outro lado durante não sei quanto tempo e está tudo bem. Não funciona muito com obrigatoriedades nem extremismos e então acho que faz parte também de conceder-vos essa liberdade, não é? De vocês fazerem como vocês sentirem. E pronto, então temos as plantas, temos os cristais, temos os paus, temos as folhas no outono, não é? Há muita energia de pessoas que estão em fase de processos de deixar morrer coisas velhas, não é? Deixar cair aquilo que já não serve. Então no outono trabalha-se muito isto. E na primavera trabalha-se muito o florescer, enfim, é meio que um trabalho também fásico, não é? Como é a lua, e se ele trabalha de noite tem esta dinâmica das fases. É muita coisa, e eu acho que ficava aqui eternamente a falar com vocês e a explicar-vos e a contar-vos e a divagar e a deixar o meu ascendente gêmeos falar e falar e falar, mas sinto que maioritariamente falei aquilo que me fez sentido e que é importante transmitir-vos. Gosto muito daquilo que faço e gosto de inventar, gosto de transformar, gosto de construir. Também gosto de... Houve uma altura que me estressava quando tinha muita dificuldade para terminar uma peça porque não era aquela cor. E tenho uma história gira que vou contar só porque sim. Uma vez encomendaram-me um caça-sonhos e eu fiz e desfiz aquele caça-sonhos tantas vezes que eu só pensava assim, de certeza, eu provavelmente... Posso estar muito enganada, mas de certeza que esta pessoa está numa fase ou de mudanças, não é? Quando nós estamos em mudar de casa não é? E não temos a certeza das cores que vamos usar na casa nova, eu não sei, vinham muitas coisas à cabeça. E no dia em que entrego o caça-sonhos, a moça diz-me assim, Miriam, acabei de mudar de casa, tenho a minha casa um caos, não sei onde é que eu hei de pôr as coisas. E eu assim, ok, para vocês perceberem como é mesmo uma questão de criar pontes, não é? Não dá para separar, não dá, eu não consigo criar um caça-sonhos só porque sim, tem mesmo a energia completamente do que se está a passar do lado de lá. E é isto que é incrível e é isto que ainda me surpreende às vezes, é verdade, às vezes tenho feedbacks que ainda me conseguem fazer sentir aquelas florzinhas na barriga, não é? No estômago, tipo, uau, afinal ainda não estou avariada, ainda há coisas para fazer, ainda não tenho aquela sensação de já não tenho mais nada para dar, já não tenho nada mais para receber, acho que o trabalho aqui está feito. Não, e acho que ainda espero que ao longo da vida ainda vá descobrindo mais e mais coisas para trazer, para transformar, para transmutar.